Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Que a paz esteja sobre o seu coração, que a paz seja sobre o seu lar, que a paz seja sobre sua família, que a paz seja sobre a nossa cidade, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez juntos, unidos, fazendo esse altar. O propósito de um altar é sempre de atrair uma divindade. E o Senhor Jesus disse: quando vocês se reunirem no meu nome, aí eu estarei no meio de vocês. Então nós cremos que Ele está aqui nesta noite, Ele também está aí nesta noite, e Ele tem um milagre para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Seja um semeador da palavra de Deus, compartilhe. Agora você não precisa pegar um navio, atravessar o oceano, para estar evangelizando alguém, para estar levando a palavra. É simplesmente você compartilhar, ter disposição para isso. Não se envergonhe, não se envergonhe. Às vezes muitas pessoas não pregam para outras pessoas porque se envergonham, tem vergonha do nome de Jesus. Ele disse: aquele que se envergonhar de mim, do meu Pai, eu também me envergonharei dele lá no céu. Não se envergonhe. Às vezes fala: não, mas aquela pessoa é muito importante. Eu costumo sempre dizer: você quer saber o quanto as pessoas valorizam as outras pessoas? É só você ir no velório e o velório atrasar 10 minutos. Aí você vai ver, a não ser aqueles que são laços de sangue, mas os outros: puxa vida, eu tinha que pagar uma conta, vai fechar a loja, puxa vida, eu saí no horário do almoço, puxa vida, e você vai ver. Por isso, entenda e saiba o valor que você tem para Deus e o valor que você deve dar para Deus e para as coisas de Deus. Não se envergonhe, não perca a oportunidade de falar de Jesus, de falar da palavra de Deus para qualquer pessoa, tá? E graças a Deus por você estar abrindo também a porta da sua casa, está abrindo aí o seu celular, a sua TV, para estarmos compartilhando a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: o reino de Deus é assim, o semeador saiu a semear, e não sabendo como, essa semente produziu 30, 60 e 100. Nós não sabemos como, mas nós sabemos que ela é poderosa. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, com o coração se crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós precisamos da palavra de Deus. Eu digo sempre: desde que o mundo é mundo, a água sacia a sede do homem. Desde que o mundo é mundo, o pão sacia a fome do homem. E desde que o mundo é mundo, a palavra de Deus continua sendo água, continua sendo pão, e continua saciando a fome verdadeira de todas as pessoas. Então, você tem aí maior propriedade, você tem aí o maior valor em suas mãos, a palavra de Deus. Quando Pedro estava indo às 3 horas da tarde para orar no templo, ele chega na porta do templo, estava ali um paralítico mendigando, pedindo para ele uma esmola. E Pedro disse para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E eu tenho certeza que você, nós temos essa autoridade, temos a palavra de Deus, temos um legado do Espírito Santo, porque apesar de o mundo estar da maneira que está, o Senhor disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o Senhor também diz: e há de ser que dos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se por um lado a iniquidade tem se aumentado, por outro lado, a disposição de Deus em derramar o seu Espírito continua sendo a mesma. Por isso, nós temos que buscar, clamar, e nós só vamos receber e ser cheios do Espírito Santo quando nós buscarmos pelo caminho, pelas vias legais, através da sua palavra. Quando o Senhor Jesus conta a parábola
daquele que morreu, do rico e de Lázaro, e aquele homem que havia vivido esplêndida e regaladamente, diz a palavra, ele disse assim para o Senhor: Senhor, deixa eu mandar um anjo para avisar os meus irmãos lá. E o Senhor disse para ele: lá tem a palavra, lá tem os profetas, lá tem as leis, lá tem quem pregue, eles que ouçam a palavra, porque de maneira nenhuma alguém passou daqui para lá. E a Bíblia diz que convém aos mortos morrer uma só vez, convém ao homem morrer uma só vez, depois virá o juízo. Então, nós temos a palavra de Deus, preciosa. Eu me lembro, domingo de manhã, Deus havia me dado uma palavra tão maravilhosa, graças a Deus todas as palavras são maravilhosas, mas eu estava indo para a igreja, para a Santa Ceia, e eu me sentia como que dentro de um carro blindado, eu sentia que estivesse um anjo à minha direita, um anjo à minha esquerda, me escoltando por causa da preciosidade daquilo que eu estava transportando, a palavra de Deus. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Eu quero ler com você lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso número 24, e depois nós vamos ler 2 Reis capítulo 7 e continuar. Aqui nos diz que reina a fome em Samaria. 2 Reis capítulo 6, é importante que você tenha a sua Bíblia, que você toque na sua Bíblia, que você tenha intimidade com a palavra, intimidade com o verbo. É importante que o seu coração esteja preparado. Tá? Muitas vozes vão querer chamar a sua atenção, mas a voz de Deus é aquela que diz que amado sou. Muitas vozes dizem outras coisas, nós sabemos a voz que nós devemos ouvir. Tá? 2 Reis capítulo 6, verso 24. Depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombos por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Capítulo 7, verso de número 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevadas por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um ao outro: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Verso 6, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Círios ruído de carros, cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial estava como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram
e entraram em outra tenda. E dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós os calamos. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. E se esperarmos até a luz da manhã, seremos todos culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. E eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios fizeram. Bem sabem que estamos esfameados por isso. Saíram do arraial, esconderam-se pelo campo, dizendo: quando sairdes da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas, que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, existiram crises piores do que as crises que nós estamos passando. Mas na verdade, a dor que dói mais é a minha. Isso aqui é algo que ficou no passado, as nossas preocupações são atuais. Mas o mesmo Deus, Ele continua tendo as mesmas respostas. E como eu disse, nós somos pregadores da palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. E o tema da palavra de hoje é improváveis, porém disponíveis. Improváveis, porém disponíveis. E nós sabemos que a palavra de Deus, ou a Bíblia, ela contém a mente de Deus. A Bíblia, ela é a condição do homem. Ela contém a mente de Deus e revela a condição do homem. Ela mostra para o homem o caminho da salvação. Ela mostra para o homem também a condenação dos pecadores. Ela mostra para o homem também a felicidade daquele que crê. As suas doutrinas, elas são santas. Seus preceitos são justos. Suas histórias verdadeiras. Suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia nela para estar seguro. E pratique a Bíblia para ser santo. Ela contém a luz para dirigi-lo. Ela contém alimento para sustentá-lo, consolo para animá-lo. A Bíblia, ela é o mapa do viajante, ela é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, a espada do soldado e é o guia do cristão. Cristo, no entanto, ele é o seu grande tema. Nosso bem é o propósito da palavra de Deus, e a glória de Deus é a sua finalidade. Deve encher a nossa mente, deve governar o nosso coração, deve guiar os nossos pés. Leia, medite, examine, toque. A palavra de Deus, ela é uma mina de riquezas, é um paraíso de glória, é um rio de prazer. Ela vem para lhe dar a vida. Ela será aberta no dia do julgamento, será lembrada para sempre, e ela também nos envolve de alta responsabilidade, recompensará o árduo labor daquele que prega a palavra de Deus. E as histórias que estão aqui são histórias verdadeiras, e nós sabemos que a Bíblia
além de ser tudo isso, e eu poderia ficar aqui adjetivando ela não através da minha sabedoria, mas através do Espírito Santo, poderia ficar aqui adjetivando a palavra, não sei por quanto tempo, mas a Bíblia, além de tudo isso, ela é o verbo, ela é uma pessoa, ela é viva, ela é presente e ela é um manual que fala de crises, mas também que fala de soluções. Fala e mostra as crises, mas mostra as soluções. Ela mostra o porquê das crises e ela mostra também a resposta de Deus. E nós sabemos que nós vamos encontrar nela soluções. A história da terra, ela começa com um caos. Começa com algo, diz que a terra era sem forma e vazia, mas Deus apresenta uma solução. Disse Deus, haja. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e Deus começou a organizar todas as coisas. O problema de Adão, Deus resolveu. Ele estava perdido, mas Deus lhe mostrou um caminho, sacrificou um cordeiro. O problema de Abraão, a sua esterilidade, Deus resolveu num diálogo que teve com Abraão. E aí, Abraão, tudo bem? Senhor, tudo bem não. O Senhor me prometeu que seria assim, assim, assim. E o Senhor disse para ele, Abraão, eu sou o seu galardão. E olha, tudo isso não vai ficar para Eliezer, seu servo, mas vai ficar para aquele que vai nascer das suas entranhas. E nós sabemos que Deus resolveu o problema da esterilidade na vida de Abraão. Deus resolveu o problema de caráter, transformando Jacó em Israel. Transformando, e aí a gente vai encontrar dentro da palavra de Deus, Deus sempre trazendo respostas através da sua palavra. Isso está escrito, o Senhor enviou a sua palavra, grande era o número daqueles que anunciavam as boas novas. Está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E a palavra evangelho é boas novas. E nessa noite, como eu disse a você, o tema dessa palavra é improváveis, porém disponíveis. Nós vamos encontrar homens que fizeram a diferença dentro da palavra de Deus, homens que eles próprios se consideravam improváveis. Nós podemos lembrar de Gideão, quando os midianitas vinham e roubavam toda a terra, tudo que eles haviam plantado. A Bíblia diz que Gideão vai no lagar, está malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de espremer uva, mas ele estava estrategicamente dentro de um lagar malhando trigo, e um anjo aparece para ele e diz assim, vai nessa tua força e livrarás a Israel. Ele fala, mas a minha família é a mais simples de Israel, eu sou o mais simples da minha casa. E o Senhor disse, não digas eu sou simples, porque o Senhor te dará a força do boi selvagem, você terá a força de 1000 homens, e nós sabemos que a unção do Espírito vem sobre Gideão, e ele com 300 homens, ele liberta a nação, e ele institui ali uma reconquista naquela nação. Nós podemos ver Davi, todos os seus irmãos passaram, ninguém considerava Davi, era o mais simples, era aquele que cuidava das ovelhas. No entanto, o Senhor diz para Samuel que ele não via como vê o homem, mas ele viu o coração. Por isso eu sei que Deus está olhando para o seu coração e também está olhando para a sua disposição. Ele escolheu estéreis para serem mães dos maiores profetas e sacerdotes. Ele escolheu um tempo onde Faraó matava crianças para o próprio Faraó criar o libertador dentro da sua casa. Ele escolheu fazer com que uma virgem concebesse por causa da sua palavra. Eis que uma virgem conceberá e dará luz, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então nós sabemos que Deus ele age por vias muitas vezes contrárias às vias humanas. Ele escolheu os sábios para confundir escolheu os indoutos para confundir os sábios, que na nação para confundir aqueles que são, e a sua palavra continua sendo a mesma e tendo o mesmo poder. E nós encontramos aqui uma crise, mas nós encontramos aqui um milagre profético, mas nós encontramos aqui também 4 pessoas que eram improváveis em trazer uma boa notícia, em trazer uma solução para aquelas pessoas que estavam ali
nós vimos a condição, quando o rei está passando pelo muro. Esses dias eu falei sobre isso, que a estratégia de guerra era cercar a cidade, deixar as pessoas morrerem praticamente lá dentro, depois invadir a cidade. A cidade de Samaria estava cercada e não havia o que comer. Ali diz aqui que se vendia a cabeça de um jumento, não tem carne nenhuma, e um pouquinho de cerco de pomba para fazer uma fogueirinha ali, para sei lá o que, né? Tinha valor, coisas, e a situação que eles estavam vivendo era uma situação terrível. Mas essa situação se agrava quando o rei ele está passando perto do muro e ele escuta uma mulher gritando ali, né? Passando o rei pelo muro, lá no verso 26, uma mulher gritou: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Se o Senhor não te socorre, de onde vou socorrer eu? Da eira ou do lagar? Ou seja, com a provisão de trigo ou com a provisão de mosto, de uva, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. O próprio rei disse: eu não tenho de onde tirar o socorro para você, e muito menos não tem saída. E nesse momento, a Bíblia nos diz aqui que nesse momento um profeta de Deus estava vivendo naqueles dias. O profeta Eliseu, um homem de Deus, aquele que deitava água nas mãos de Elias, aquele que teve porção dobrada do Espírito Santo sobre ele. E ele, sabendo da situação, sabendo que ele próprio estava sendo acusado daquilo, da culpa de toda aquela situação, ele busca a Deus, e Deus lhe dá uma palavra. Deus lhe dá uma palavra. Como nós vimos aqui, havia uma crise, mas como nós vimos aqui, havia um profeta, e como nós vimos aqui, havia uma palavra. Eu não disse que a palavra, ela continua sendo poderosa, continua sendo viva e continua sendo a mesma, e ela continua nos dando esperança. Nos diz aqui que o profeta então se levanta e ele traz uma palavra com ousadia, com autoridade, no capítulo 7, e ele diz assim: olha, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevadas por um ciclo, à porta de Samaria. Na porta da cidade, amanhã vai ter comida para todo mundo, vai ter comida em abundância para todo mundo. Era uma palavra profética que nada mais do que, depois de Jesus, foi o homem que mais foi usado pelo Espírito Santo, o profeta Eliseu. Amanhã, eu estou dizendo, assim diz o Senhor, amanhã haverá resposta, amanhã haverá a solução do problema, amanhã um milagre vai acontecer aqui em Samaria, amanhã um milagre vai acontecer na sua casa, amanhã um milagre vai acontecer na sua família, amanhã um milagre vai acontecer na sua vida. Pega que é profético, e ele então declara isso, porém, né? Verso 2, porém, aos poréns, né? Sempre vai haver os incrédulos, e o maior de todos os pecados, eu aprendi com um dos meus pastores, né? Que ele disse que o maior de todos os pecados é o pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade. E aqui, um homem de alta patente, um homem que andava de mãos dadas com o próprio rei, um roubador de alegria, um ladrão de alegria, um incrédulo. Ele diz ali para o homem de Deus, ele diz lá no verso 2, porém o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela no céu. Olha só, a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Ainda que o Senhor faça janelas nos céus, isto poderia acontecer. Isso poderia acontecer. Respondeu o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém, também, né? Isso não comerás. Você vai ver o milagre, mas você não vai desfrutar do milagre.
por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade. Por isso, querido, enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada, creia no poder da palavra de Deus. Creia que tudo é possível aquele que crê. A própria Maria disse para o anjo, isto é impossível. E o anjo testemunhou para ela e disse assim, olha, eu quero dizer para você que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Sabe aquela tua prima que já é de idade e é considerada estéril? Sei, ela já está no seu 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Há 35 anos eu sirvo a Deus e graças a Deus, eu tenho crido e toda a palavra de verdade que Deus tem falado tem se cumprido. Todas, de verdade, tem se cumprido, e eu creio quando a palavra de Deus ela é autêntica, ela é genuína, ela é sem interesses. Eu creio no meu coração que não importa o tempo, aquilo que o Senhor fala vai acontecer. Eu tenho como testemunha a minha própria vida, quando eu dizia que o Senhor me chamou, e o Senhor me disse, olha o céu, olha a lua, olha as estrelas, olha a cana, olha a cerca, olha a grama, olha o rio, olha o bambu, olha os animais, tudo isso eu dei para vocês, porque vocês pecam, e tem mais filho, tudo, mais tudo, quanto conseguirdes essa terra, não é nada perto do que eu tenho para dar para vocês, me ajuda a salvar as almas. Eu era improvável, eu fumava, era bicheira, vim plantado jogo de bicho numa cidade, eu era improvável, mas hoje a gente vê que aquilo que o Senhor falou, Ele cumpriu. Nem eu mesmo, naquele momento, eu tinha, meu Deus, como pode ser isso? Eu me lembro que um dia eu cheguei num pronto-socorro, eu havia dado um testemunho na igreja, e uma irmã, eu me lembro até hoje o nome dela, Maria Esteolim Correia, ela disse assim, nossa, eu vi você falando ontem na igreja, eu acho que você vai ser um missionário. Eu falei, não sei nem o que é isso missionário? Eu não sabia o que era, mas Deus havia dado uma palavra, e a palavra de Deus em todos os pingos, is e vírgulas, elas se cumpriram. Então por isso eu acredito numa palavra autêntica, verdadeira e com responsabilidade. Com responsabilidade. Deus já, não são muitas vezes, mas Deus já disse assim, ó, fala para aquela pessoa lavar o carro e no posto que amanhã vai vender. 11 horas a minha pessoa ligando, pastor, eu fui no carro, estava lavando o posto, alguém me ligou, vendi o carro. Tinha um outro que estava com problema na justiça, e um dia eu cheguei, ele estava lá, pus a mão no ombro dele e falei assim, olha, amanhã você vai ter resposta assim. No outro dia ele ligou, pastor, me deram a resposta. Então com propriedade, não é assim, né? O senhor falou, não, eu creio quando a palavra de Deus, ela vem com direção, com propósito, independente se seja uma palavra para a nação. Eu me lembro, nós estávamos em São Carlos, naquele ginásio redondo lá, cabe 7.000 pessoas, e o Brasil tinha sido humilhado. Uma jovem tinha parado no aeroporto lá na Espanha e tinha sido humilhado, e eu me lembro que aquilo motivou o pastor Jorge, e naquele dia nós fizemos uma oração, foi num sábado à noite. Na segunda-feira aconteceu um milagre no Brasil, o dólar caiu, o Brasil foi exaltado, e eu me lembrei daquilo que nós havíamos orado naquele ginásio no sábado à tarde. Então eu creio. Semana ouvi uma palavra do David Yong-Shu, Paul Yong-Shu, e ele contando que quando ele recebeu uma notícia que as crianças tinham sido envenenadas na escola, e que 20 crianças tinham morrido, e que o filho dele também tinha morrido, e que ele chegou, e que ele pegou no pé do filho dele, ele disse, deixa eu aqui, e que ele começou a orar a palavra, mas ele conta que ele orou, eu não vou me lembrar agora, 4 horas repetindo a palavra, 4 horas, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, Senhor, é a tua palavra, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e eu não me lembro, mas acho que de 5 ou 6 horas, ele orou a palavra, e de repente ele olhou, o filho disse, papai, e nós oramos às vezes meio minuto e achamos, mas quando nós oramos a palavra, se o meu povo, olha só, que se chama pelo meu nome, imagina, há tanta disputa de pregações, mas imagina
Imagina, gente, só na nossa cidade, eu estava pensando hoje, né? Se você ligar para cada líder, para cada pastor, e falar assim: pastor, eu quero 10 carros, 10 famílias da sua igreja, vamos nos unir, vamos clamar por nossa cidade. Imagina, eu creio que nós temos, acho que passa de 1000 igrejas na cidade. Se juntar 10 carros de cada igreja, imagine quantas pessoas vão se unir e orar a palavra. Mas como é difícil, né? Por isso que o Senhor Jesus disse: se 2 de vós concordar, vai acontecer lá. Mas é muito difícil, a divisão é muito grande, os interesses são muito grandes. Mas aqui era um problema sério, mas estava ali alguém que, como eu disse a vocês, nada mais, nada menos do que alguém que depois de Jesus foi a pessoa que foi mais usada pelo Espírito Santo. Também um improvável. Por que o improvável? Porque ele era alguém que era da alta sociedade, filho de um fazendeiro. Quando Elias o chamou, ele estava arando com a 12ª juntas de boi de seu pai. Era um homem bem estabilizado, era filho de um fazendeiro. Se fosse os dias de hoje, ele estava lá com o seu Valmetio, com a sua Caterpillar, com o seu D6, com o seu CBT, talvez arando a fazenda do seu pai, mas ele larga tudo. Ele larga tudo. Ele era improvável também, alguém que talvez não quisesse servir a Deus, mas ele decidiu ir. E um dia Elias disse para ele: olha, você tem me servido, pede o que você quiser. Ele disse: olha, eu quero ter porção dobrada do Espírito que está sobre você, Elias. Elias fala: dura coisa pedisse, mas se me vir quando eu for arrebatado, você receberá. E nós sabemos a história do profeta Eliseu, né? Se assemelha nos dias de hoje a história de Francisco de Assis, um homem rico que deixou tudo por causa do Evangelho, que amou a Deus por causa do Evangelho. Então, nós vemos aqui que havia uma crise, mas havia um profeta, havia um homem de Deus, de verdade, e também havia uma palavra. Ele disse: amanhã o milagre vai acontecer. Amanhã o milagre vai acontecer. Mas eu gosto desse texto, porque ele também é um dos textos que fala da janela do céu se abrindo. Na Bíblia nós vamos encontrar 4 vezes falando de janela do céu aberto. A primeira vez que a Bíblia fala de janela do céu aberto é lá em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, verso de número 10 e verso número 11. Por causa da obediência de Noé. Quando Noé fechou a porta, a Bíblia diz que abriram-se as comportas dos abismos e as janelas do céu. Olha lá, aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, o verso de número 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. É a primeira vez que nós encontramos as comportas divinas, como diz o pastor Adolfo, né? As janelas do céu se abrindo. Quando Noé obedece a Deus, quando Noé executa um projeto de Deus, quando Noé por 100 anos aplica, porque ele sabia que a palavra era de Deus. Quando ele obedece a janela do céu, então se abre. Quando nós obedecemos, nós provocamos o romper, o abrir das comportas divinas. Segunda vez que a Bíblia fala de janela do céu aberto, foi nesse milagre, no capítulo 7, como eu disse, o verso 2, quando alguém duvidou da palavra de Deus, quando alguém duvidou da voz do profeta. E ele diz assim, né, no verso 2, porém o capitão cujo braço se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poderia suceder isso? E Eliseu então disse para ele: você vai ver, você vai ver. Eu me lembro que um dia alguém disse para mim assim: pastor, não se iluda. Eu escrevi na minha Bíblia: você vai ver.
Alguém disse: pastor, não se iluda com isso. Mas eu escrevi na minha Bíblia: você vai ver. Porque eu creio que eu vou ver. Eu creio que eu vou ver. Eu creio. Creia. Não duvide da palavra de Deus. Está escrito na minha Bíblia. Quando alguém disse assim: não se iluda, eu escrevi: você vai ver. Porque eu creio que Deus pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Terceira vez que a Bíblia fala de janela do céu aberto é Malaquias capítulo 3, verso 10. Malaquias capítulo 3, verso 10. Quando nós obedecemos e devolvemos o nosso dízimo, e a palavra de Deus está escrita em Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ele faz questão de dizer que não precisa medir, porque o nosso Deus é um Deus extravagante, e aquele que é dizimista sabe como é isso. Aquele que não é, vive em conflito, como aquela história que antigamente, né, tinha o reclame do Tostine, né? Tostine vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? E ninguém respondia: nossa, eis a questão, Tostine vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? E a pessoa fala assim: eu não sou dizimista porque eu não tenho? Ou eu não tenho porque eu não sou dizimista? A pessoa vive nessa, mas eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Na palavra que o Senhor diz aqui, que quando nós devolvemos aquilo que é dele, Ele próprio diz: prove-me nisto. E é maravilhoso aqueles que têm provado, porque é um processo de conversão. Mas o próprio Senhor está dizendo aqui, para nós provarmos. E o quarto lugar é lá em Apocalipse, onde fala que ele viu a cidade de Deus, a nova Jerusalém, adereçada, descendo do céu, na volta do Senhor. Então, eu gosto desse texto, porque fala da janela do céu. Mas vamos continuar aqui falando do milagre e orando para que isso se manifeste. Como eu disse, o tema é improváveis, porém disponíveis. A Bíblia diz que a situação era essa que nós descrevemos. A Bíblia diz que a cidade estava ali, a cidade era cercada por um muro grande, a cidade tinha os portões, e como nós já aprendemos, os leprosos eram excluídos, os leprosos não podiam entrar na cidade, mas também não tinha como estar nas aldeias deles, então eles ficavam ao redor do muro, esperando que alguém jogasse alguma coisa para eles comerem. Mas lá dentro a Bíblia diz que eles comiam, quem tinha 80 ciclos de prata comprava uma cabeça de jumento para comer, e tinha que comprar um pouquinho de esterco de pomba para fazer um foguinho para queimar aqueles ossos. Lá dentro não tinha o que comer. Imagina se os leprosos iam ter para comer ali fora. Imagina se iam jogar alguma coisa para eles. Na eira não tinha mosto, não tinha uva, não tinha açúcar, não tinha nada. No lagar não tinha trigo, no lagar não tinha tâmara, no lagar não tinha nada, não tinha cevada, não tinha nada. Era uma situação terrível. E como eu disse, a Bíblia descreve as crises, a condição porque as crises ocorreram, mas nos mostra um milagre. E nós somos pregadores de milagre, e vamos viver pregando o milagre. Porque nós cremos em milagre. E eu sei que está acontecendo um milagre hoje, na sua casa, na sua despensa. Talvez não seja sobre todas as vidas. O Senhor Jesus disse assim, nos dias do profeta Eliseu, havia muitos leprosos, mas o Senhor curou Naamã. Nos dias do profeta Elias, havia muitas viúvas, mas o Senhor cuidou da viúva de Serepta. Talvez o Senhor escolheu cuidar de você hoje, cuidar da sua casa hoje, abrir uma porta para você hoje. Antes do dia amanhecer, você já está empregado, já está promovido, já está abençoado, já está com um milagre.
na sua vida, porque nós cremos num Deus de milagre e nós não somos pastores por profissão, nem por opção, mas por chamado, por vocação. E estamos aqui para trazer uma palavra de Deus, ainda que seja 5, 10 ou não importa quem esteja ouvindo. Muitas vezes o auditório de Jesus foi uma pessoa e talvez hoje Ele quer fazer uma obra de salvação na sua vida, no seu coração. Talvez hoje você comece a crer na palavra de Deus. E a Bíblia diz que havia a cidade, havia o muro, fora estavam os leprosos, e ali a alguns quilômetros estava o exército cercando a cidade. Os 4 leprosos, então, começaram a conversar, falaram: peraí, aqui nós vamos morrer de fome. Ao invés de morrer de fome, vamos lá no exército inimigo. Vamos lá no exército inimigo, se eles matar a gente, morto por morto, perdido por perdido, truco. Vamos lá onde está o exército dos inimigos. Quem sabe, pelo menos eles dão alguma coisa para a gente. Quem sabe eles vê a gente que é leproso, eles têm misericórdia da gente. E eles então levantam de madrugada e falam: bora lá. E eles vão em direção ao exército dos inimigos que estavam cercando a cidade. E eles vão chegando perto, e eles veem a fogueira acesa. Eles vão chegando mais perto, eles veem os cavalos amarrados. Eles vão chegando mais perto, eles veem a tenda vazia. Eles veem espada no chão, veem sapato, veem roupa. E eles veem lá uma fogueira acesa assando uma carne. E eles, puxa, vamos comer depressa, se eles voltar aqui. E eles vão, e eles passam a noite. E depois que eles comem bem, os 4... lambe o dedo e, puxa, que delícia, olha só, um cinturão de ouro aqui, olha uma espada, e, puxa vida, estamos ricos, estamos resolvidos, olha só, de fome a gente não morre, e que maravilha, eles estavam vendo ali, mas de repente, a Bíblia diz que um caiu em si e falou: peraí, não é certo isso que nós estamos fazendo. Como não é certo? A gente precisa lá avisar o rei. A gente lá precisa avisar a cidade, avisar que não tem ninguém aqui, que o exército de mais de 100 mil pessoas estava aqui, fugiu, foi embora. Nós temos que avisar, e a Bíblia diz aqui que, olha, lá no verso 5, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Na verdade, havia só provisão lá, havia lá só resposta da palavra do profeta. Havia lá só o milagre, que o profeta havia dito que o milagre aconteceria. Aí o verso 6, o porquê disso? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e cavalos e ruídos de um grande exército de marcha, e disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Eles ouviram na madrugada um exército que vinha contra eles. O próprio profeta Isaías diz: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira, se por um caminho vier, por 7 caminhos vai fugir. Eles ouviram o ruído de um grande exército. O rei de Israel alugou o exército do Egito, o exército dos heteus, vamos fugir. E eles fugiram, o barulho atrás deles, e eles fugiram. E abandonaram a comida, abandonaram a provisão, abandonaram tudo no arraial, mas Deus decidiu alimentar aquela cidade, mas alguém tinha que levar esta boa notícia. Por isso, como eu disse, eram os improváveis, eram os leprosos, eram as pessoas que nunca poderiam levar uma boa notícia, mas era a oportunidade de levar uma boa notícia. A Bíblia diz que eles voltam para a cidade, então, decidem ir, né? Como diz aqui a palavra, olha só, verso número 9 do capítulo 7. Então disseram um para o outro: não fazemos bem, esse é dia de boas novas, e nós nos calamos. Dias de más notícias, irmãos, eu não consigo nem, eu gosto muito de jornal. Hoje ainda tem aí um jogo de futebol, acho que vai, não sei se vai televisionar, mas, assim, CNN, pá, aí muda para Globo News, aí muda para Band News, aí muda para Record News. Tudo é, a hora que você ligar,
morreu fulano, morreu ciclano, morreu beltrano, morreu não sei quem, morreu uma criança, morreu aquele, morreu. Quem divulga as más notícias? O mundo está cheio. O mundo está cheio, mas eles dizem aqui, olha, nós não podemos nos calar, porque é dia de nós darmos uma boa notícia. Eles disseram aqui, é dia de boas novas e nós os calamos. E se esperarmos o dia amanhecer, seremos tidos como culpados, como responsáveis de não ter avisado, de não ter levado uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia de esperança, de ter pregado o evangelho, de falar que, como diz a própria palavra, que um dia as pessoas teriam fome e sede, mas não de pão e não de comida, mas sim de comer e beber a palavra de Deus. Se nós nos calarmos, se nós não pregarmos agora. Recebi uma notícia em que no Tocantins, uma cidade, já foi proibida as igrejas de abrirem até dezembro. O prefeito que liberar a cidade vai ter que pagar 10 mil reais de multa por dia. Porque nós sabemos que a própria China está tirando comida dos cristãos. As coisas estão apertando. E nós estamos muitas vezes nos envolvendo com tantas outras coisas e deixando de evangelizar, de pregar a palavra. Se os dias se apertarem, eu já disse, conversei com os meninos aqui, talvez a gente tenha culto todos os dias, um culto de 10 minutos. Um corinho, uma palavra, uma oração. Um corinho, uma palavra, uma oração. Porque eu creio que é tempo em que as pessoas estão famintas, sedentas, na madrugada, buscando, procurando. Aqueles que estão se divertindo, aqueles que estão blindando, ficam em casa, tomam um vinho, comem o seu queijinho. Mas há muitas pessoas que estão famintas, que estão dando tudo para comer uma cabeça de jumento, dando tudo para ter uma fogueirinha de cocô de pomba. E talvez nós temos desfrutado de um banquete. Temos desfrutado. E como eu disse, há muitas pessoas que não compartilham muitas vezes a palavra, falam assim, mas aquela pessoa é empresário, aquela pessoa é meu amigo. E talvez você não sabe que é aquela pessoa que está precisando. Mas eu tenho vergonha. Eu já disse para você, vai no velório e deixa o enterro atrasar 5 minutos para você ver o valor que as pessoas têm. Se nós não reconhecemos o valor que Deus tem nos dado, nós seremos como esses improváveis aqui, mas eles tiveram uma decisão muito sábia. Eles disseram um para o outro, nós não fazemos bem de nos calarmos. Se esperarmos, seremos culpados. Agora vamos, pois, e anunciemos. E eles vão até a cidade, eles chegam ao portão, ei, seus leprosos, estão querendo comida? Não, nós temos uma boa notícia. Que boa notícia! Olha, o exército foi embora, deixou comida, cavalo, jumento. Vocês querem comer jumento? Vai. Deixou de tudo. Aí o rei falou assim, isso é armadilha de guerra. Isso é um cavalo de Troia. Eles sabem que nós estamos fracos, debilitados, sabem que nosso exército quase se acabou. Se a gente for até lá, eles se esconderam, né? Como a guerra de Troia, se esconderam e vão atacar a gente. Aí alguém disse assim para o rei, olha, a gente vai, que nem os leprosos, vai morrer aqui mesmo. Pega 5 carroças aí, pega 5 cavalos e vai lá ver. Se for uma armadilha, eles vão vir e a gente continua mais um tempo para morrer aqui. Mas a Bíblia diz então que eles vão. Eles pegam ali 5 cavalos e vão. E quando eles vão chegando, eles veem tudo aquilo, eles não param. Eles continuam. E eles vão vendo que até o Rio Jordão tem sapato, tem lenço, tem chinelo, tem espada, tem o povo. Imagina, queridos, o ruído que eles ouviram. Eu costumo dizer que as pessoas têm medo do diabo, mas uma coisa pior do que o diabo é Deus irado. Uau! Imagina esses homens correndo. Parece que eu estou vendo a história que a minha avó contava, quando ela viu uma bola de fogo e ela corria. Ela disse que perdeu o chinelo, perdeu o lenço e perdeu tudo e não olhava para trás. E eles correndo e fugindo, abandonaram tudo. Então eles voltaram
e contaram para a cidade, deram a boa notícia para a cidade. E sabe o que aconteceu? Olha o verso número 16. Parecia o povo de Cervezão. Ao verso 16, então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Porém, havia um incrédulo, né? Verso 17, deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiava, mas o povo atropelou na porta. Pensa que morrer pisado é só nos pancadão aí das periferias? O povo morrendo de fome pisa em cima também. Ele estava protegendo a porta e o povo lá dentro falou: tem comida ali, alguns quilômetros, tem comida. A Bíblia diz que eles vieram com tanto ímpeto que derrubaram a porta, olha só. Verso 17, dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. E aí, verso 18, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a essas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. O milagre aconteceu no amanhecer. E para Deus, pode, com certeza, o milagre já ter acontecido na sua casa nesta noite. Ou pode acontecer ao amanhecer. Ou pode acontecer até o final da semana, porque eu sei que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, porque Ele é fonte suprema de toda a autoridade e de todo o poder. E eu quero, para encerrar, dizer para você, Romanos capítulo 10, do verso 8 ao verso 15, e nós vamos orar, e eu quero mostrar para você que há muito alimento, que há muita comida, mas há necessidade de disponíveis. Esses homens, eles eram improváveis, mas eles estavam disponíveis. Eles eram improváveis, mas estavam disponíveis. Será que você está disponível para vir limpar a igreja de quarta-feira para o culto da noite? Será que você está disponível para contribuir, está disponível para abençoar alguém que está necessitado, está disponível para caminhar a 2ª milha com aquele que te pede para caminhar uma? Será que você está disponível naquilo que está sobrando para você? Mas eu quero mostrar para você que as pessoas estão precisando de socorro, e está escrito aqui em Romanos capítulo 10, no verso 8, está escrito assim: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra que pregamos. Porém, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A partir daí que nós vamos ver os disponíveis. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito lá em Isaías: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quero orar com você, meu querido. Quero que você se coloque em pé. E quero que você seja um alvo de milagre. Como eu disse, as crises de hoje, as nossas crises,
são piores que somos nós que as vivemos nos dias de hoje. Mas a Bíblia é um livro de crises, mas de soluções. E nós continuamos pregando a palavra de Deus, e eu creio nas soluções da palavra de Deus. Por isso eu quero orar com você nesta noite. Orar por você que fez o seu pedido de oração. Orar por você que crê no poder do Espírito Santo e no poder da palavra, pois os pregadores passam, porém a palavra permanece e subsiste para sempre. Por isso, Pai, na autoridade da palavra e na autoridade do Espírito Santo, eu me uno aos seus filhos agora. Nós formamos a grande cadeia da prece, a grande corrente de oração, e nós adentramos agora em lares, casas, famílias, adentramos agora, ó Senhor, nos presídios, nos manicômios, nos hospitais, nas UPAs, nos prontos socorros. Adentramos agora, Senhor, nos carros, nos veículos, nos caminhões que passam pela nossa rodovia. Ó Deus, adentramos pela autoridade da palavra, para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de fé, para trazer uma palavra de autoridade, para trazer uma palavra de ousadia, para dizer que há um Deus de milagre, há um Deus de resposta. E como foi postado hoje de manhã, não se esqueça de Deus quando a sua vitória chegar. A sua vitória está mais perto do que você imagina, porque o Senhor disse: se o meu povo me obedecer, essas bênçãos o alcançarão. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o teu cesto, bendito será a tua amassadeira. A tua própria palavra diz que não vale encantamento contra as tendas de Israel. A própria palavra diz que 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua própria palavra diz: se vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra a sua bandeira. Se por um caminho vier, por 7 caminhos fugirá. A tua palavra diz que o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e nada te faltará. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Por isso, na autoridade do Senhor onipotente, eu abençoo a tua casa, que o inimigo possa ouvir agora o ruído dos carros e cavalos de Deus. Não era o exército do Egito, não era o exército dos heteus, mas eram carros e cavaleiros do céu. Se for necessário agora que os demônios batam em retirada, se for necessário agora que cesse essa malignidade na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Infelizmente há alguns incrédulos. Um dia desses alguém disse assim: há alguma coisa errada, porque as coisas não estão acontecendo. Mas eu creio que as coisas estão acontecendo, sim. Eu creio. Há 35 anos eu sirvo a este Deus e eu nunca vi a sua palavra cair por terra, e ela vai acontecer. Nós vamos celebrar o milagre no nome de Jesus, seja ele de que maneira, seja ele a necessidade que for. Nós cremos no milagre. Por isso, Pai, também eu oro agora por essas vidas, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela Júlia, um bebê. Eu oro a Deus pela Vitória e família. Eu oro pela Suelen, pela Edna, pelo Valdeci, por esses nomes aqui representados, pela Isabelle, pelo Jorge, pela Neuza, pelo Marcos, pela Margarete Pereira e família, pelo Serjão, Senhor, que está de alta, mas recuperando, pelo Robson, pelo Diego, pelo Adilson, Marcolino, pela Nádia Guimarães. Eu oro, Deus, pelo Durval, pela Neide. Eu oro pelo Vilmar, que está ali no hospital, que ele seja tocado, pelo Claudemir, pelo Milton, pela Vera de Paula. Ó Deus, pelo Milton que fez, ó Deus, tomou o medicamento essa semana. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo Antônio Monteiro. Nós tocamos pela fé essas vidas, esses nomes, essas pessoas, e os abençoamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Aqueles que têm participado conosco e aqueles que estão debaixo da nossa cobertura, Pai, nós os abençoamos no nome do Senhor Jesus. Quero abençoar a Vitória, que fez aniversário ontem, resposta de uma palavra de Deus, de um milagre. Deus abençoe a vida dela e sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus,
e seja disponível. Deixa o Senhor te usar, meu querido, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vou orar por você, que é dizimista, que é ofertante. Por favor, o tempo vai passando e seja fiel a Deus. Nós temos compromissos, responsabilidades grandes ainda. Seja fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta. Deixe a janela do céu se abrir sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus, tá? Está aí as contas, ou a conta oficial da igreja, está aí o canal por onde você pode estar dizimando, ofertando, sendo generoso, abençoando a obra de Deus. Durante as lives, nós temos aqui um diácono, você pode passar aqui pela igreja também, deixar o seu dízimo, deixar a sua oferta, seu pedido de oração, que nós temos alguém aqui sempre nesse horário, tá? Ou você pode ligar também durante o período da tarde. Hoje mesmo o Almir ficou aqui no período da tarde. Ou se você precisar de alguma coisa, nos avise, tá? Pai, em nome de Jesus, eu quero agora consagrar os dízimos, consagrar as ofertas, abençoar, Deus, a vida dos teus filhos que têm amado a tua obra, amado o teu reino e tem sido, Senhor, fiel. Em nome de Jesus, sei que eles próprios têm provocado a janela do céu aberta sobre a vida deles, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, Deus abençoe você. Sexta-feira, nosso culto de cura e libertação, em nome de Jesus. Que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós e sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra. Deus te abençoe, leve uma boa notícia, leve um versículo da palavra a alguém no nome de Jesus que está com fome. Deus te abençoe.